Olá, segundo ano mais uma vez. Estou de volta agora à nossa segunda aula de hoje, que é de português, desta segunda-feira, 11 de janeiro. A nossa última aula que tivemos de português foi na semana passada, exatamente na quinta-feira, no dia 7, onde nós conversamos sobre sinais de pontuação. Nós vimos alguns sinais que são bastante importantes, pois na hora de fazer redações, textos, frases, criação de poesias, de músicas, as pontuações são necessárias. Quando nós lemos matérias no jornal, na internet, textos que foram escritos por poetas, por jornalistas, todos eles contêm pontuação, incluindo até os nossos livros, onde tem todas as disciplinas que vocês aprendem. A pontuação é necessária para que não ocorram erros. Exemplo. Ponto final é um ponto que é colocado assim que encerra o quê? A frase e o seu texto. Já a vírgula, nós colocamos para fazer uma pausa no momento da leitura, ou então para separar alguns itens, caso nós coloquemos uma lista de compras, algo que nós estamos comprando, adquirindo, certo? A vírgula é colocada nesse sentido. Já os dois pontos, um pontinho que fica um em cima do outro. Quem é que lembra o que é que significam esses dois pontos? Eles são colocados antes de quê? Da fala de um personagem, de uma personagem que apareceu no seu texto, na poesia, numa frase que surgiu, ou nas atividades. Os dois pontos são colocados nesse sentido, certo? Além deste, existe esse outro ponto aqui. Quem lembra como ele se chama? Ponto de exclamação. Este ponto de exclamação, ele é usado no final de uma frase de um texto que representa uma surpresa, um susto, uma alegria, um espanto, algo que aconteceu que você ficou muito admirado, ou até mesmo quando nós fazemos um elogio a alguém, dependendo da frase. Nós colocamos esse ponto de exclamação para frases exclamativas, certo? E esse ponto aqui, como ele se chama? Ponto de interrogação. E quando eu uso ponto de interrogação? Quando eu faço uma pergunta, isso mesmo, no final das perguntas, das atividades que vocês fazem, ou quando aparece no texto. E sempre que encerramos a nossa pergunta, seja de uma frase, de uma atividade, ou simplesmente das matérias que vocês fazem diariamente, colocamos o ponto de interrogação. Recapitulando. Como se chama este ponto aqui? Ponto final. É o ponto que eu sempre venho falando nas aulas. Assim que terminar a sua frase, você coloca um ponto final. Isso mesmo, pontinho final. A vírgula é usada para fazer uma pausa no momento da leitura ou para separar alguns itens que aparecerem nas atividades, nas frases. Dois pontos são colocados antes de quê? Da fala de uma personagem, de um personagem. Já o ponto de exclamação eu uso em frases onde expressa surpresa, admiração, medo, espanto. Então, tudo isso é colocado. Por exemplo, parabéns para você, que criança inteligente, que menina linda, que menino lindo, que criança esperta. Que bolo delicioso! Então, tudo isso é colocado no final, ponto de exclamação. Já o pontinho de interrogação, ele é colocado no final de quê? Perguntas. Muito bem. E qual será o nosso novo assunto de hoje, que eu falei tanto agora do assunto da aula passada? O que será que nós estudaremos hoje? Vamos recapitular um assunto que é bem importante, que se chama substantivos comuns e próprios. Muito bem, vamos recapitular esse assunto, que se chama substantivo próprio e substantivo comum. No nosso dia a dia, nós vemos muitos substantivos próprios e também muitos substantivos comuns. Recapitulando o que significa substantivo. O que é substantivo?
São as palavras que dão o nome às coisas. Pois todas as coisas do mundo têm um nome. Tudo tem um nome. Seja quadro, uniforme, brinco, luz, cadeira, caneta. Tudo isso é substantivo. É o nome que é dado a estas coisas. Mas os substantivos, eles são também classificados em próprios e comuns. E é isso que nós vamos recapitular agora. Peguem, por favor, o caderno de português. Tem uma atividade para vocês fazerem comigo. Vamos lá? Caderninho de português. E nós vamos fazer a leitura de um texto. Só que tem um detalhe. Lembram da atividade de casa da aula passada? Nós precisamos fazer a correção. Isso, já iam se esquecendo. Precisamos fazer a correção da nossa atividade de casa da aula passada. Peguem, por favor, o caderno de português. Foi apenas uma questão para casa, onde eu pedi que vocês fizessem o seguinte. Coloque a pontuação correta com cores diferentes de acordo com a legenda. Essa atividade foi do dia 7, quinta-feira. Então, abra seu caderninho de português para fazer a correção comigo. A primeira frase foi a seguinte. Tem 4 cores para vocês usarem e colocarem a pontuação. O ponto final, vocês usaram a cor vermelha. Para ponto de interrogação, azul. Ponto de exclamação, verde. E 2 pontos, a cor preta. Letra A. A frase eu vou colocar aqui no nosso quadro, certo? Letra A. Vou colocar bem aqui. A frase foi a seguinte. Mamãe falou. Mamãe falou. Comprei um bolo. Cobre aqui? Sim, cara. Comprei um bolo. Lembra do que eu expliquei na aula passada sobre a pontuação? Isso aqui é uma fala de alguém. Mamãe falou. Mamãe falou algo. Depois de falou, o que é que nós colocamos de pontuação? 2 pontos. Vocês colocaram os 2 pontos usando a cor preta. Vocês podem ter usado caneta hidrocor ou até mesmo um lápis de cor de madeira ou de cera e colocam os 2 pontos com a cor preta. Continuem escrevendo com lápis comum, mas a pontuação você vai colocar colorida. Ok? Depois vem esse travessão que indica a fala da pessoa, que vocês aprenderão mais tarde. Comprei um bolo. Acabou a frase que mamãe disse. O que é que nós vamos colocar para a pontuação? Ponto final, vocês vão usar a cor vermelha. Eu estou usando o preto por causa do piloto, certo? Mas vocês vão fazer em casa com a cor vermelha. Ponto final. Letra B. São 4 frases. Letra B. A fada comeu a maçã. A fada comeu a maçã. Você diga. A fada comeu a maçã. Está afirmando algo. Que isto aconteceu. Se a fada comeu a maçã, acabou a frase? Sim, acabou. E o que é que nós colocamos no final desta frase? Ponto final também. Você vai pegar a cor vermelha e colocar o pontinho final, certo? Coloca o pontinho. Letra C. A frase é que criança esperta. Que criança esperta. Está fazendo um elogio a uma criança. Que criança esperta é uma admiração, é um elogio para essa criança. Qual é a pontuação que nós usamos? Ponto de exclamação, exatamente. O ponto de exclamação, vocês usaram a cor azul. Pegue seu lápis de cor, para os que não fizeram ainda. Pode usar qualquer tonalidade de azul, seja azul claro ou azul escuro, não importa. Vocês colocam, então, ponto de exclamação para encerrar essa frase. Depois, na letra D, que horas são? Que horas
são no seu relógio aí? No meu tem um horário, no seu eu acredito que seja diferente. Que horas são? É uma pergunta. Que horas são? Se é uma pergunta, você vai encerrar a sua pergunta com o ponto de interrogação, porque você está interrogando alguém, você está perguntando a alguém. E o ponto de interrogação, você usou a cor azul. Aqui o ponto de exclamação, faltou corrigir uma coisa. Ponto de exclamação é a cor verde, certo? Só corrigindo. Ponto de exclamação é verde e o ponto de interrogação é azul, certo? Confundi aqui, mas façam com as cores que foi falado na sua tarefa, tudo bem? Aqui é verde e aqui azul. Então, corrijam a atividade de vocês e nós vamos continuar com o nosso novo assunto. Agora que nós já terminamos a correção da sua tarefa de casa, nós vamos para o nosso assunto de hoje. Tem um textinho que eu gostaria de ler para vocês, que tem algumas explicações recapitulando esse assunto que vocês já aprenderam, certo? Vamos lá. Substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que particulariza seres distinguindo-os da sua espécie, como entidades, países, cidades, estados, continentes, planetas, oceanos, dentre outros. Esses termos são sempre grafados em letras maiúsculas. Exemplos de substantivos próprios. 1. Nome das pessoas. Os amigos da Ana Beatriz são Paloma, Vitor, Leonardo e Rui. Alice passou a tarde toda pensando no seu pai. Lucas e sua família foram viajar no final de semana. Estas pessoas que apareceram aqui, esses nomes como Ana Beatriz, por exemplo. Apareceu aqui no nosso texto o nome Ana Beatriz. Ana Beatriz é nome de pessoa. O A precisa ser maiúsculo e o B também, pois é nome composto, são dois nomes. Depois apareceu o nome Paloma. Paloma é outro nome de pessoa. Apareceu o nome Vitor. Depois, Leonardo e Rui. Leonardo e Rui. Certo? Apareceu essa lista. Depois, na outra frase, apareceu o nome Alice e também Lucas. Todos estes nomes aqui são nomes de pessoas. São os substantivos próprios. É um nome que é dado a cada uma destas pessoas. Todos os nomes próprios, os substantivos próprios, são escritos com letra maiúscula. Nome de pessoa, a primeira letrinha precisa ser maiúscula. Sempre. Não pode escrever nome de pessoa com letra minúscula. Minúscula. Exemplo, se eu escrever o nome Bianca. Exemplo. Bianca. Está errado. Bianca, nome de pessoa, precisa colocar letra maiúscula. A primeira letrinha tem que ser maiúscula. Aqui. Bianca. Agora está correto. Certo? Bem. O nome próprio de cada pessoa é escrito em letra maiúscula. Da mesma maneira, os sobrenomes também são grafados de letra maiúscula. Por exemplo, Rafael Silveira Andrade. Não é apenas o primeiro nome que tem que ser com letra maiúscula. Não é só o primeiro. A primeira letrinha do seu sobrenome, do sobrenome dos seus parentes, também precisam ser escritos com letra maiúscula.
Se for o sobrenome Silva, Santos, Araújo, Quirino, se for o sobrenome Oliveira, Cunha e dentre outros. Todos estes sobrenomes, Freitas também, Alcântara, em vários sobrenomes, todos eles precisam ser escritos com letra maiúscula. O exemplo que foi dado foi esse aqui. Rafael Silveira e Andrade. Isso mesmo. Percebam que o R maiúsculo, S maiúsculo, A maiúsculo. O sobrenome do Rafael são Silveira Andrade. Silveira Andrade são os sobrenomes. E o nome dessa pessoa é Rafael. Todas essas letrinhas que ficam na frente do nome ou do sobrenome precisam ser escritas com letra maiúscula, certo? Segunda questão. Nomes de entidades. Mas que entidades serão estas? A Organização das Nações Unidas, que foi criada em 1945. O Ministério da Educação e Cultura, também resumidamente chamado de MEC. São estes. Conselho de Cultura, repetindo, a Organização das Nações Unidas, conhecida também como ONU, e percebam que a sigla ONU é escrita também todas as letras com letra maiúscula. Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC, e Conselho de Cultura, tudo é com letra maiúscula também. Nomes de cidades, estados e países. Exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, dentre outros. Todos os países, continentes, cidades, bairros, tudo isso é escrito com letra maiúscula. A primeira letra precisa ser maiúscula. Agora falando sobre nomes de continentes, planetas e oceanos. Exemplo, Europa, África, Terra, Mercúrio, Vênus, Oceano Pacífico, Ásia, Oceania, América. Tudo isso também é escrito com letra maiúscula. Mas os substantivos próprios e comuns, é importante ressaltar a diferença entre as classificações dos substantivos próprios e comuns. Substantivo próprio indica seres, países, estados, sendo grafados com letra maiúscula, por exemplo, São Paulo e Brasil, como eu mencionei anteriormente. Já os substantivos comuns são grafados com letra minúscula. Designam seres da mesma espécie, animais, plantas, objetos. Por exemplo, as palavras cidade ou então país. Exemplo aqui. A palavra cidade é um substantivo comum. Cidade. Mas o nome dessa cidade, aqui, por exemplo, onde fica localizado a escola, é a cidade de Olinda. Olinda é o nome da cidade. Perceba, cidade, C minúsculo. Já Olinda, O maiúsculo, porque é o nome que foi dado a essa cidade. Entenderam a diferença? Vamos continuar. As classificações de substantivos que vocês aprenderão também mais para frente. Tem simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Tudo isso vocês aprenderão nos próximos anos. Vejamos agora alguns substantivos simples. Um destes que eu falei a vocês, quadro, é um substantivo simples. Não é o nome que é dado a esse objeto? É simples.
Vamos colocar aqui lista de alguns substantivos simples. Exemplo, quadro, caneta, carrinho e também boneca. São exemplos de substantivos comuns. São o nome de objetos. Quadro, caneta, carrinho e boneca são substantivos comuns. São substantivos também chamados de simples, certo? Relembraram, minha gente, qual é a diferença entre substantivo próprio e comum? Eu vou colocar alguns exemplos aqui, vocês me dirão se é próprio ou comum, ok? Vejamos alguns. Vamos começar com estes dois aqui. O primeiro se chama sapatilha. Sapatilha. Esse substantivo é comum ou próprio? É comum, pois é o nome de um objeto. Sapatilha. Este outro aqui de baixo, Pernambuco, é o nome do nosso estado. Pernambuco, que é escrito com letra maiúscula. Isto significa que é um substantivo próprio, isso mesmo. Vejamos agora outro exemplo. Bruno. Bruno é um substantivo próprio ou é comum? Bruno é próprio, pois é nome de pessoa. A palavra criança é comum ou próprio? Criança é substantivo comum, correto? Isabela. Isabela é substantivo próprio ou é comum? Isabela é próprio, pois é nome de pessoa, exatamente. Já o nome aluno. Aluno é substantivo próprio ou é substantivo comum? Aluno é comum, correto. E este nome aqui? Letícia. Letícia é substantivo próprio ou comum? Letícia é próprio, pois é nome de pessoa. Gabriel. Gabriel é substantivo próprio ou comum? É próprio, pois também é nome de pessoa. Já a palavra lâmpada. Lâmpada é um substantivo próprio ou comum? Lâmpada é comum, pois é o nome de um objeto, correto. E o nome, deixe-me pensar aqui, apagador. Apagador é substantivo próprio ou comum? Comum, pois é o nome de um objeto, exatamente. Nomes de objetos são substantivos comuns, correto. E assim por diante. Nomes de países, nome das ruas que nós moramos também precisam ser escritos com letra maiúscula. Então, tem esses detalhes que vocês precisam se atentar, pois vai ficar assim. Eu sempre vou falar letra maiúscula começo de frase, nome próprio, letra maiúscula, certo? Para ninguém esquecer. Agora que nós já recapitulamos este assunto, eu peço que vocês peguem o caderno de português para copiar a tarefa de casa de hoje, melhor dizendo, de classe, atividade de classe. Eu vou colocar aqui no quadro e vou fazer a correção com vocês, certo? Então, vamos começar a copiar. Preparem o cabeçalho com o nome da escola, vou colocar aqui, para ficar melhor para todo mundo visualizar. Escola, já comecem a fazer.
escola dinâmica, coloca o nome com letra maiúscula, nome próprio, acento também, data, hoje é 11 de janeiro de 2021, tarefa de classe, onde nós faremos já a correção, assim que vocês acabarem de responder. Primeira questão será apenas esta, certo, gente? Faremos apenas esta questão. Vamos começar a copiar. O primeiro diz o seguinte: coloque um para substantivo próprio, coloque um para substantivo próprio e 2 para comum. Comum. Ponto final, pula a linha e você vai começar a abrir os parênteses para colocar as palavras. Coloque um para substantivo próprio e 2 para comum, certo? Vamos começar a colocar a listinha aqui dos nomes. Escada é a primeira palavra. Depois você vai escrever Sandra. Coloque Paris. Depois escreva Rui. Coloque aqui ao lado Vou colocar mais uma aqui embaixo. Tinta. Todos conseguem ver? Tinta. Palavra tinta. Aqui ao lado você vai escrever coelho. Depois de coelho, você escreverá Levi. Levi, certo? Depois de Levi, você escreverá a palavra porta. Depois de porta, você colocará Brasil. E por último, você escreverá lápis. Certo, turma? Copiem esta atividade, respondam e daqui a pouco eu volto para nós fazermos a correção. Responderam todos? Olha que atividade fácil de responder. Muito fácil, moleza. Vamos fazer a correção agora. Vocês vão colocar número 1 se for substantivo próprio e 2 se for substantivo comum. Escada é substantivo comum. Vamos colocar número 2. Vou colocar aqui de outra cor. Para colocar a resposta, para completar a resposta.
Tá correto, certo? Eu vou colocar apenas de outra cor. Número 2. Escada é comum. Agora, Sandra é substantivo próprio, porque é nome de pessoa. Número 1. Bem, Paris, nome de capital. A capital da França é Paris. Paris é nome de cidade. Portanto, é substantivo próprio. Número 1 também. Está um pouco apagadinho, mas é número 1. Certo? Rui, nome de pessoa, nome próprio também. Número 1. Aqui, tinta. Tinta é comum. Número 2. Número 2. Muito bem. Depois de tinta, coelho. Coelho é o nome de um animalzinho. É comum. Número 2 também. Levi. Levi é nome de pessoa. Número 1, próprio. Porta. Objeto comum. Número 2. Brasil, nome do nosso país. É próprio. Número 1. E por fim, a palavra lápis. Lápis é comum. Número 2. Certo, gente? Façam a correção, caso você tenha trocado algum número. E vamos para a atividade de casa para encerrar a aula de hoje. Certo? Copiem tudinho direitinho, respondam. E para casa você fará uma pesquisa e colocará no seu caderno de desenho, certo? E você escreverá o seguinte: cole substantivos próprios e comuns, separando-os em 2 grupos distintos. E o que é que você vai fazer? No seu caderno de desenho ou até mesmo no caderno de português, você procurará em jornais, em revistas, em panfletos, palavras que são substantivos próprios e comuns, mas não confundam. Não quer dizer que toda palavra que está escrita com letra maiúscula quer dizer que é substantivo próprio. Às vezes é apenas uma palavra que está no começo da frase. Tem que prestar bastante atenção para não se confundir e não trocar, certo? Você vai separar em 2 grupos. Vai colocar de um lado, você pode até fazer com a régua, coloca assim, separa. Do lado de cá, você coloca. Você vai colar todos os substantivos próprios e do outro lado você escreve comum. Entenderam? Dividam em 2 grupos distintos e aí você colará os palavrinhos próprios do lado de cá e comum do lado de cá, podendo fazer no caderno de desenho ou de português. Ok, turma? Nossa aula de português vai encerrar por aqui. Que vocês tenham um excelente dia e nós nos veremos na nossa próxima aula. Combinado, turma? Um beijo, segundo ano, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.